E agora passo a palavra ao nosso eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente, ministra Rosa Weber, da Suprema Corte Brasileira Constitucional Federal. Cumprimento a Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro decano Gilmar Mendes, que acaba de apresentar uma das mais belas rememorações das conquistas de 88. Cumprimento os senhores ministros, cumprimento o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor José Alberto Simonetti, e todos os advogados e advogadas brasileiras. Cumprimento os presentes nessa solenidade, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Cumprimento, enfim, o povo brasileiro nesta data tão relevante e que festeja o ideal democrático e o Estado de Direito tão caros à nossa nação. Há 34 anos, a Assembleia Nacional Constituinte, reunida em sessão solene, promulgava o texto plural, fruto da intensa troca de ideias entre as forças sociais e políticas, bem como da esperança retratada no discurso de posse de seu presidente, Ulisses Guimarães, datado de fevereiro de 87. Abro aspas. Ecoam nesta sala as reivindicações da rua. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Fecho aspas. A Constituição Democrática à diferença das leis efêmeras que retratam as deliberações das maiorias parlamentares no cotidiano da política, destinada à vida longa, à qual se habilita pela amplitude de seus horizontes e a largueza de seu projeto de renovação coletiva em todos os quadrantes da vida social, política, econômica e institucional do país. Na Constituição Democrática tem-se o documento que expressa a ruptura com o antes e a recriação da ordem jurídica em que se plasmam as novas expectativas de um povo capaz de traçar-se um novo destino. A Constituição de 88 não é a simples positivação do ideário de poderes políticos pré-constituídos, mas do encontro e do compromisso da sociedade com um todo, embora heterogênea, em torno de postulados fundamentais do novo regime. Direitos sociais somam seus direitos de liberdade, num texto que abrange também os direitos transindividuais, nos quais se vê, de modo destacado, a proteção ao meio ambiente e as salvaguardas ao regime democrático. A Constituição é compromissória, porque é pluralista. Assim o é, como todas as constituições democráticas. E a brasileira não destoa dessa qualidade que a identifica permanentemente. O doutor Ulisses, há 34 anos, enunciava, abro aspas, algumas marcas da Constituição que então passaria a comandar esta grande nação. O texto caracterizado por representativo e oxigenado, impunha o sopro de gente, de rua, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social, fecho aspas, da obra constituinte. Senhoras e senhores, a Constituição de 88, com todos os seus grandes avanços e inovações, continua a grande tradição do constitucionalismo moderno, quando se estrutura em dois eixos fundamentais: a definição dos espaços
invioláveis do indivíduo e o desenho institucional da estrutura e organização dos poderes. É, portanto, a um só tempo, Carta de Direitos e Carta de Competências. E aqui não posso deixar de registrar que os clássicos constitucionalistas distinguiam Carta de Constituição, mas aqui, no dizer do doutor Ulisses, a Carta tem sinônimo de Constituição. A Constituição é norma, mas é também realidade, é processo, vida, realização. Se, como dizia o doutor Ulisses, a primeira marca da Constituição e da Assembleia Constituinte foi a coragem, por ele definida como a matéria-prima da civilização, sem a qual, acrescentava, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo, é com coragem que a cada dia se deve levar adiante e proteger contra as seduções, ameaças e intimidações de qualquer natureza, venha de onde vier a normatividade constitucional. A coragem que sustentou os constituintes é a única capaz de nos manter de pé. E o solene compromisso prestado pelos constituintes e por todos de nós de cumprir a Constituição de 88 é o solene compromisso de incentivo permanente para resistir aos mais sedutores cantos e encantos das sereias. Dizia Ulisses Guimarães que, abro aspas, a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança, fecho aspas. Os espaços institucionais, assim, estão abertos, teriam por vocação, no dinâmico desempenho de suas distintas e inconfundíveis atividades, o cumprimento da Constituição. Somos na diversidade do nosso povo e de nossa federação, como afirmava Ulisses Guimarães, abro aspas, a unidade na diversidade, fecho aspas, um só povo e a Constituição reconhece a dignidade da pessoa humana, sem distinções como fundamento da República, como também reconhece e garante o pluralismo político e o multiculturalismo que representa e caracteriza a sociedade brasileira. Nas palavras de Francis Fukuyama, formas parciais de reconhecimento da pessoa, baseadas sobre a raça, a religião, a etnia ou o gênero, ou, abro aspas, o afirmar-se da política das identidades nas modernas democracias liberais, é uma das principais ameaças que esta tem para enfrentar. E se não conseguiremos retomar as visões mais universais da dignidade humana, nos condenaremos a um conflito sem fim. Fecho aspas. A Constituição da República, de 5 de outubro de 88, fez e faz, há 34 anos, a sua decisão fundamental. A dignidade da pessoa humana, nada mais, nada menos, nos torna iguais. Partindo desse fundamento, sem maniqueísmo, é que se poderá manter estável a ordem constitucional. No momento em que o povo é chamado às urnas, na benfazeja renovação dos quadros da representação política, é a dignidade da pessoa humana também a pedra fundamental da igualdade de condições da disputa política, da livre possibilidade de manifestação das mais diversas correntes de ideias e da escolha dos próprios destinos, por meios de eleições periódicas, legítimas, dos membros dos poderes executivo e legislativo, que irão escolher e que escolhem os seus mandatários para executar as políticas públicas que este mesmo titular do poder político entende como devidas e necessárias. A Constituição,
como carta de competências, em última análise, serve, embora com ela não se confunda e nem se reduza, à Carta de Direitos. A preservação dos direitos fundamentais, como disse o ministro Gilmar Mendes há pouco, lembrando as palavras do Constituinte, impõe coragem permanente. Virtude contrária a dois distintos excessos que se situam nos extremos, a covardia e a temeridade. Como a covardia está para a omissão, a temeridade está para os excessos e abusos do poder de toda ordem e origem. Mas a coragem mantém alto senso de dever e sustenta as virtudes cívicas de que, como agentes públicos, todos precisamos. Não à toa que Riobaldo Tatarana, em Grande Sertão Veredas, obra antológica brasileira do grande Guimarães Rosa, exortava o interlocutor para que o que a vida quer da gente é coragem. A covardia e a temeridade estão à base das tentações de interpretar ou aplicar a Constituição em modo contrário ao seu espírito e à sua letra. A coragem cívica dos que exercem funções constitucionais é o modo único de manter viva a advertência de Ulisses Guimarães, abro aspas, repetindo o já dito anteriormente, quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca, fecho aspas. Essa advertência do presidente da Assembleia Nacional Constituinte traduz a mesma essência dos compromissos solenes prestados naquele evento relevante para estarmos aqui 34 anos depois, e alcança a todos os poderes e a todas as instituições o juramento que prestamos como agentes públicos quando assumimos nossas funções, em particular, no que toca a esta Egrégia Suprema Corte, como então pontificou Afonso Arinos, abro aspas, o desejável é que o Supremo Tribunal Federal, preservando suas tradições de competência, diligência e integridade, se esforce para encaminhar soluções viáveis e realistas ou para oferecer interpretações aceitáveis às dificuldades, bem como rumos para o enfrentamento gradual dos problemas que vão aparecer entre a letra do texto e a sua implementação. Fecho aspas. O Ministério Público brasileiro faz votos de que esse seja sempre o norte da Suprema Corte brasileira e que tenhamos, sim, a nossa Constituição como a maior bússola a guiar todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas condutas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Obrigado a todos.